Olá, eu sou o João Wachelk e essa é a nossa primeira parte da aula sobre atitudes no nosso curso aqui de Psicologia Social, né? Então, só identificando os textos que eu vou utilizar de base para essa parte aqui, para as duas aulas, para as duas partes na verdade, vou utilizar principalmente dois capítulos desse livro aqui, Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, organizado pelo Cláudio Vaz Torres e pela Elaine Neiva, especialmente os capítulos 8 e 9 da edição que eu tenho aqui. Capítulo 8, Atitudes e Mudanças de Atitudes, de Elaine Rabelo Neiva e Túlio Gomes Mauro. E o capítulo 9, sobre estratégias de mensuração de atitudes em psicologia social, de Carlos Eduardo Pimentel, Cláudio Vaz Torres e Hartmut Ginter, né? Além desses dois aqui, também tem um livro que não está aqui comigo, mas eu vou utilizar alguns trechos de uma edição, acho que de 2000 que eu tenho, num livro português, Psicologia Social, organizado por Maria Benedita Monteiro e Jorge Vala, e é o capítulo da Lima sobre atitudes. Tá? Então são as principais fontes. Então, na primeira parte da aula, eu vou trabalhar basicamente com o conceito de atitude, as diferenças em relação desse conceito em relação a como a gente fala sobre atitudes no senso comum, a questão de objetos de atitude, as funções das atitudes, a questão dos componentes, né? Como que se expressam as atitudes, componentes de atitudes, e também sobre como se medem as atitudes, né? Como se mede em termos mensuração em pesquisas, com questionários, com técnicas. E na segunda parte nós vamos falar basicamente da relação entre atitudes e comportamento, e aí abordando também um pouquinho a teoria da dissonância cognitiva e a mudança de atitudes, certo? Então, primeiro, o que é atitude, né? Atitude é uma daquelas, como muitos termos, muitos conceitos, muitos construtos em psicologia social, é uma daquelas palavras que às vezes introduz um fator um pouco de confusão, de equívoco, porque nós utilizamos com muita frequência termos, palavras que têm o mesmo nome de conceitos que nós utilizamos com outros sentidos no senso comum, né? Por uma série de razões, mas também em muitos casos porque nós acabamos, os pesquisadores, eles começam por investigar algum fenômeno do cotidiano, no entanto, para poder chegar à possibilidade de avaliar isso de maneira um pouco mais objetiva, mais precisa, para chegar a acordos a respeito do que está acontecendo, dos determinantes de um fenômeno, de como ele opera, é preciso chegar a critérios um pouco mais precisos, definições que tenham contornos mais claros, né? A questão da atitude, quando a gente fala no senso comum, a gente fala muito em termos de uma postura, de um comportamento. Ah, fulano tomou uma atitude, ou seja, o cara fez alguma coisa. Ou esse é um cara de atitude, esse é um cara de postura, esse é um cara de presença, né? Mas esse é um sentido bastante diferente do que a gente utiliza em termos da atitude em psicologia social, né? E esse é um dos erros mais frequentes, né? Quando eu faço alguma prova ou coisa assim, eu pergunto, frequentemente trabalho com essa questão da atitude do senso comum. Ah, então, sobre a atitude do indivíduo, comente sobre ela. A pessoa vai dizer, ah não, que ele fez isso, ele fez aquilo, que basicamente mostra que ela está se referindo, o aluno aqui está se referindo ao que a gente fala de atitude no senso comum, ou seja, está equivocado, talvez é o primeiro erro que se faz, a primeira demonstração de que a pessoa não estudou o que deveria, né? Porque a atitude em psicologia social é basicamente um posicionamento afetivo, né? É basicamente gostar ou não gostar de alguma coisa. Eu poderia trabalhar com noções mais próximas como preferências, opiniões, né? Posicionamento. Eu acho que essas palavras elas capturam melhor a essência da atitude, e isso é estudado em psicologia social na medida em que são
conhecer essas disposições individuais em termos afetivos, em termos de ser favorável ou desfavorável a alguma coisa, ser pró ou contra alguma coisa, essa alguma coisa no sentido bem amplo, conhecer essas informações em termos desses afetos permite prever o comportamento, permite prever a ação, permite entender também como a pessoa age no mundo, né? Então são predisposições para o comportamento, certo? Então vamos trabalhar primeiro com algumas definições, né, de alguns autores que são mais clássicas para a gente continuar desenvolvendo um pouco essa questão da definição da atitude na psicologia social. Então o Allport, né, o Gordon Allport é um dos autores mais clássicos da psicologia social, a gente vem apontando alguns elementos dele desde a definição da psicologia social. Em 1935 ele define a atitude como um estado de preparação mental ou neural, organizado através da experiência, que exerce uma influência dinâmica sobre as respostas individuais a todos os objetos ou situações com que se relaciona. Então vamos destrinchar um pouco essa definição. Quando ele fala que é um estado de preparação mental ou neural, ele está querendo basicamente dizer, olha, é algo interno, é algo do indivíduo, é algo cognitivo, né? Então eu não estou observando diretamente a ação. Quer dizer, por mais que eu possa observar numa pesquisa, mas a atitude em si, o conceito, o construto, o fenômeno é algo interno, é algo mental, é algo individual, neural, né, em última instância, né, se partir de um entendimento de atitude como mais avaliado dentro da sua possibilidade de fenômeno biológico, né. Organizado através da experiência, ou seja, são coisas que são construtos, são estados, digamos, são propriedades individuais que se desenvolvem no convívio, né? A pessoa aprende a partir da experiência própria, a partir da socialização. Então a gente observa que é algo que chega muito próximo, é algo da mesma família, dos esquemas, das categorias. Então é o conhecimento prévio individual. Só que aqui é ressaltado o aspecto afetivo, avaliativo, né? que qualifica os objetos da experiência, né? E que exerce uma influência dinâmica sobre sobre as respostas individuais, ou seja, aqui tem um pouco esse diálogo, essa influência numa matriz behaviorista das respostas comportamentais, mas o que é importante aqui é que esse estado exerce influência, é um fator que vai explicar por que a pessoa gosta de uma coisa ou gosta de outra. Então, sei lá, sorvete de creme, um cara que goste muito de sorvete, e isso é uma informação importante, é um dos fatores que podem explicar o fato de, depois de um almoço qualquer, ele puder escolher comer ou não a sobremesa, ele vai, talvez, ter a probabilidade maior de optar por desfrutar de um sorvete de creme em comparação com alguém que não goste desse tipo de alimento, né? Então a atitude é um fator a mais, é um fator de predisposição, é um gosto, é uma preferência desenvolvida na experiência que vai prever também o comportamento. Esse é o interesse inicial, né? O interesse principal que se tem nas pesquisas sobre atitude de modo mais clássico, né? O Thurston, também um autor clássico, simplifica um pouco em termos de, olha, um afeto pró ou contra o objeto psicológico, e talvez aí pegue a essência do conceito de atitude, né? A gente, na interação, na experiência, na nossa vida, nós nos deparamos com uma série de objetos em termos de coisas sobre que a nossa consciência pode se debruçar, sobre que ela se vê estimulada a fazer algum julgamento, fazer uma avaliação, a tentar entender. Então esses objetos, esses elementos do nosso dia a dia, frequentemente, quase sempre tem alguma avaliação afetiva, gosto ou não gosto, né? Então afeto pró ou contra o objeto, pega basicamente a essência da atitude. Rosenberg e Hovland, em 1960, predisposições para responder a determinada classe de estímulos com determinada classe de respostas. Novamente, uma definição que dialoga bastante influenciada pela análise do comportamento aqui, né, em termos do espírito da época, digamos assim. Então, uma avaliação, uma disposição para que eu tenha um indivíduo, de modo que, quando esse indivíduo se depara, né, se defronta com elementos, instâncias de uma certa classe de coisas, né? Uma classe de estímulos, né? Ter um bem behaviorista aí, ele vai tender a responder de uma maneira coerente com isso que ele pensa, com isso que ele avalia, em termos de classe de respostas, né?
Para o Einstein, que é um autor influente que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, seria uma predisposição para responder de forma favorável ou desfavorável a um objeto, pessoa, instituição ou acontecimento. Aqui não tem nada muito de novo na primeira parte da definição, mas acho que já fica claro um ponto específico, que um objeto de atitude pode ser basicamente qualquer coisa que a gente possa identificar na nossa experiência. Por isso que ele menciona objeto, pessoa, instituição, acontecimento. Pode ser uma ideologia, pode ser algum tipo de ideia, pode ser basicamente tudo que a gente possa falar sobre, discutir, ou nomear, ou definir como uma entidade, de certo modo, pode ser objeto de atitude. Alguns estudos vão trabalhar com objetos que são mais salientes socialmente, assuntos ou questões que são mais importantes para a vida social, para a vida pessoal de alguém, mas basicamente tudo pode ser um objeto de atitude, desde que a pessoa tenha alguma possibilidade de avaliação a respeito, né? Porque do mesmo modo, a pessoa ser neutra ou a pessoa não saber se posicionar, no meu entender, também é uma atitude. Não é necessário que seja somente positiva ou negativa. Vai ser uma atitude mais fraca, vai ser uma atitude pouco pertinente, talvez, para, como eu posso dizer, para formar um julgamento, para orientar alguma ação, mas é uma atitude do mesmo modo. Então, numa revisão de 93, Olson e Zana, eles indicaram que, olha, as atitudes têm sido definidas naquele momento de maneira diversificada, geralmente com avaliações, afetos, cognições, predisposições comportamentais. Duas autoras importantes, a Alice Eagley e a Chaikin, também apontam nessa época, nesse ano exatamente, que a atitude seria um construto hipotético, referente à tendência psicológica, que se expressa numa avaliação favorável ou desfavorável de uma entidade específica. Vamos destrinchar um pouquinho isso aí também. Por que um construto hipotético? Porque como basicamente boa parte dos construtos, ou todos, né, os construtos mentais ou construtos internos, a atitude ela não é observada diretamente. Aquilo que eu observo são indícios comportamentais, indícios de ação, aquilo que é público de certa maneira, né? O que é possível de ser observado publicamente. A atitude, esse construto interno, ele é inferido em termos de coerência com aquilo que eu observo publicamente. É um estado interior, né, que tem alguma estabilidade, ou seja, por que eu posso dizer assim, né, que nossas preferências, nossos gostos, a gente depois que os estabelece, e quando tem alguma base para eles, algumas experiências que já dão base para eles, a gente tende a ficar com eles, eles se modificam, mas também não é assim, com o estalar de dedos, né? Então, as atitudes tendem a ser mais estáveis que, por exemplo, estados emocionais, né? Que a gente sabe que flutuam, o cara tá bravo, o cara tá feliz, o cara tá contente, o cara tá nervoso, isso aí são estados altamente voláteis, mas bem menos estáveis, são mais instáveis, que, por exemplo, traços de personalidade que, uma vez estabelecidos, eles se modificam de maneira bem mais lenta, bem mais gradual na vida. A atitude, ela tende a ter uma estabilidade um pouco maior, mas também, novamente, eu tenho atitudes que são menos importantes, assuntos que não dizem muito respeito à vida cotidiana de uma pessoa e tal, essas podem ser modificadas, esquecidas mais facilmente, né? E as atitudes, olha, se eu for dizer, tem um fenômeno ali que é clássico, é típico de uma psicologia social, de abordagem cognitiva ou mesmo cognição social, é a atitude. Eu acho que é talvez o fenômeno que mais representa ou é mais conhecido, mais popularizado na psicologia social desse tipo de abordagem que a gente está vendo aqui nesse momento do curso. E ela fornece uma maneira, né, de estudar o comportamento social, o pensamento social, que é bastante flexível, né? Assim como essas noções de esquemas, de categorias, porque a atitude ela permite abordar uma série de fenômenos relevantes da existência, da vida humana, né? É um paradigma interessante, né, em termos de considerar como avaliações. Então eu pego, por exemplo, atitudes que eu tenho frente a grupos minoritários. Eu gosto, eu não gosto de pessoas de uma certa região, de um certo grupo racial, eu penso de uma maneira assim, de uma maneira assada. Isso aí
não é outra coisa que o preconceito, estudo do preconceito, que inclusive vai ser trabalhado nesse curso também, na próxima aula. Atitudes frente a indivíduos isolados. Isso aí eu posso utilizar esse tipo de estratégia, esse tipo de abordagem para estudar amizades, inimizades, atração, repulsa interpessoal. Atitudes frente a mim mesmo, que eu sou uma pessoa que eu acho que é uma pessoa competente, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa que sei lá, digna, né? Por aí que se vai. Isso aí é a questão da autoestima, né? A questão de estudos sobre o self, são estratégias pertinentes. Atitudes relativas a grandes metas sociais, abstratas, objetivos de vida, pode ser uma maneira de falar de valores. Então a gente vê que essa estrutura geral da atitude, como se estuda a atitude, né? Adaptações acerca do que a gente vai ver de como se mede atitudes, questionários ou mesmo medidas implícitas, eles formam um grande paradigma, uma grande perspectiva que permite estudar uma série de valores pertinentes numa psicologia social voltada para processos cognitivos, para o conhecimento, né? Então, a respeito dessa primeira parte dos conceitos, do conceito da atitude, a gente vê que existe até uma certa concordância na área a respeito dos elementos centrais, da natureza afetiva, avaliativa da atitude. É um estado interno, mas em certo sentido ele é muito próximo também da questão que se trabalha em termos de esquemas, de construtos, de conceitos gerais, né? Ou seja, é uma capacidade, uma propriedade que nós possuímos, né, de criar modelos, a mente em termos de um modelo do mundo, para que a gente possa lidar com esse mundo, né? Então o tempo todo a gente, à medida que interage com pessoas, interage com coisas, passa por experiências, nós estamos construindo internamente um modelo dessas coisas e com o conhecimento que a gente obtém a respeito disso, com as conclusões a que a gente chega. Então são coisas que vão ser boas para mim, são coisas negativas, vão permitir que eu, agindo de uma maneira ou de outra, eu chegue aos meus objetivos, ou são coisas que eu tenho que evitar, né? Por exemplo, um leão ali, que eu encontro ali, um leão é um inimigo, então tem que ter uma atitude negativa para encontrar um leão. Se a gente encontrar um leão, eu tenho usado uma certa frequência exemplos de animais selvagens, né? Em público, sei lá, o que os psicanalistas diriam, né? Mas que seja, digamos que são conceitos que eu vou formando que vão indicar como eu devo agir. Então sempre tem um objetivo prático para atitudes, para esquemas. E a experiência, além de eles prepararem, nos ajudarem a entender aquilo por que a gente está passando, ou seja, elas selecionam estímulos, nos indicam maneiras de agir, definem mesmo a situação em que nós estamos com base nas nossas atitudes, né? Do mesmo modo, elas também se modificam. A experiência pode fazer com que a gente mude o jeito que pensa sobre uma outra pessoa, ou a gente não gostava de algum alimento, começa a passar a gostar, não gostava de uma ideia, começa a passar a ver a coisa de outra forma, mas não é também, como eu disse, não é um estalar de dedos, né? A gente tem um comprometimento com as nossas posições, com a nossa coerência. Então, para modificar isso aí, também demanda um certo trabalho, essas coisas têm que se mostrar convincentes, que é algo que a gente vai ver um pouco mais na parte de mudança de atitudes, né? Existem outras funções também, né? Então, nesse aspecto prático, elas têm a função de avaliar o objeto para guiar a ação, né? As atitudes, mas do mesmo modo elas também servem para manter relações sociais, elas servem para expressar posições. Então a pessoa, a partir de suas preferências, seus gostos, ela consegue se situar em certos grupos sociais, né? Então nós sabemos, por exemplo, que certas atitudes frente à desigualdade social, certas atitudes frente a políticas ligadas ao aborto, certas atitudes frente a aspectos econômicos, certas atitudes frente a outros grupos, isso aí situa as pessoas em grupos, em comunidades, na sociedade. Então, além de preparar, de guiar a ação, a atitude acaba também funcionando para expressar as posições do indivíduo e manter certas relações sociais nessa negociação que a gente passa continuamente na nossa existência social, né? Então, a relação ao conceito seria basicamente isso. Agora, os componentes, né? Então, as atitudes, classicamente se diz que, olha, tem 3 maneiras, 3 canais por meio dos quais as atitudes podem ser expressas, né? Então, os componentes cognitivo, afetivo e comportamental. Então, o modelo de 3 componentes é o mais clássico das atitudes.
Então, o componente cognitivo diz respeito às crenças, aos pensamentos, a respeito de algum objeto. O afetivo diz respeito aos sentimentos, aspectos emocionais ligados ao objeto, a parte mais afetiva mesmo, avaliativa. E os aspectos comportamentais dizem respeito às ações que eu realizo, né, minhas práticas voltadas para aquele objeto. Então, e as intenções também de se comportar, né? Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, o aborto, né? Aborto, nós sabemos que tem certas posições, vamos dizer, uma pessoa que seja contrária ao aborto, né? O componente tem uma atitude negativa em relação ao aborto, tá? Então, pega o componente cognitivo, poderia ser que, não, o aborto seria a interferência indevida do ser humano na natureza para essa pessoa. O aborto poderia ser considerado uma infração de acordo com os princípios legais do nosso país. Então, uma série de crenças, ideias, pensamentos a respeito desse objeto que indicam já uma tonalidade negativa. Questão afetiva estaria a expressão ou verbal ou a ativação fisiológica voltada à questão do aborto que indique uma negatividade. Então, não, eu sou contra o aborto, para mim é algo que é imperdoável, o que seja, né, para uma pessoa que seja contrária. E em termos de componente comportamental, uma reprovação social de alguém que se saiba que tenha cometido aborto, um posicionamento público contrário a algum projeto de lei que legalize o aborto, ou então, por exemplo, a ação de assinar uma manifestação, assinar um abaixo-assinado contra o aborto, contra a legalização do aborto, o que seja, né? Mas a gente vê que existiria uma certa coerência. E do mesmo modo, uma pessoa que seja favorável pensaria o aborto como uma escolha, se mostraria favorável a essa ideia, apoiaria esse tipo de projeto de lei, né? Então a gente vê que são maneiras, são aspectos de observação de alguns registros comportamentais, basicamente, né? Até porque o próprio conhecimento, o próprio aspecto cognitivo, ele tem que ser verbalizado de alguma maneira, que permitiriam inferir acerca dessa atitude, né? Um outro exemplo mais tosco lá, no livro ali, no capítulo, se trabalha com o objeto da Coca-Cola. Vou trabalhar com o sorvete de creme. Então, a pessoa ali, componente cognitivo, uma pessoa que tem uma atitude favorável ao sorvete de creme. Não, sorvete de creme é um alimento delicioso dos deuses. Sorvete de creme é a coisa mais deliciosa que há. Poderia ser uma coisa desse tipo. Aí ali, aquela salivação quando se pensa em sorvete de creme, expressões de animação, de empolgação quando se fala em sorvete de creme, expressão de favorabilidade, olha, eu gosto muito de sorvete de creme, é o meu alimento favorito. Ou, por outro lado, componente comportamental, pessoa que sempre, todo dia toma um sorvetinho de creme, quando passa ali na rua um vendedorzinho de sorvete de creme, o cara vai lá e compra. Então poderia ser também um exemplo tosco de componentes, né, mas um pouco menos polêmico, de componentes das atitudes, né? Aí tem uma série de questões. Por exemplo, esses componentes, eles são independentes. Então eu posso ter pessoas que eu posso identificar que, não, a pessoa agiu, ela não costuma tomar sorvete, mas ela gosta muito do sorvete, que seja. Ou seja, eles expressam coisas diferentes ou eles têm uma coerência em termos de uma mesma atitude que vai explicá-los, né? E eles têm um certo paralelismo ou, por exemplo, será que as crenças cognitivas determinam o afeto junto com outros aspectos? Isso aí são uma série de discussões em termos de eu tenho três componentes paralelos, na verdade eu tenho um único componente que na verdade seria expresso em termos de formatos de expressão diferentes. Para o Thurston, nessa parte comportamental não entraria, a ação seria separada, então eu tenho só o pensamento e o afeto. Então, basicamente, eu tenho uma série de discussões na literatura a respeito de como esses componentes interagem, o fato de que às vezes eu posso ter alguma divergência, mas a modificação num componente, né, sei lá, a pessoa... Isso a gente vai ver um pouco em dissonância cognitiva na próxima parte.
A pessoa vai lá e tende a ser alguém que gosta de sorvete, acha legal, mas de repente não pode mais comer sorvete. Então ela para de ter possibilidade de consumir esse produto, ela pode modificar suas crenças também para buscar uma certa coerência. Então uma mudança no componente geraria mudança em outros componentes. Tem uma série de estudos a respeito, né? Mas particularmente acho uma posição mais talvez realista seria de que sim, nós temos atitudes que não necessariamente, como a gente vai ver depois também na questão da ambivalência, não são necessariamente atitudes simples ou coerentes. A gente tem objetos que, por exemplo, sei lá, hambúrguer. O cara pode gostar de comer hambúrguer, mas ele pode achar que o hambúrguer não é saudável. Então isso aí vai dizer que em uma certa situação ele vai comer um pouquinho, outra situação vai tentar não comer. Não é toda situação que é propícia para comer hambúrguer também. Ele pode gostar do sabor do hambúrguer, mas ao mesmo tempo achar que não é saudável. Tem uns exemplos assim parecidos no texto. Então a gente tem atitudes que são complexas, né? Porque nossas avaliações dos objetos com que a gente se depara tem essa complexidade e sempre essas avaliações acabam... também seria pouco realista pensar que eu tenho lá uma atitude armazenadinha, isolada daquele objeto, porque essas preferências elas sempre interagem com situações concretas com que a gente se depara, né? Então, por mais que nós tenhamos uma necessidade de buscar uma coerência, também uma coerência perfeita, outras pessoas também podem ter uma diferença em termos de, eu tenho uma ideia mais simples que vale em todas as situações, outras pessoas podem ser mais ambíguas em termos de, esse objeto para mim nessa situação para mim é algo legal, nessa situação não é algo legal. Então é complicado, né? Mas eu acho que o valor da atitude estaria sempre nessa qualificação, nessa avaliação de quaisquer objetos. Agora essa avaliação pode ser complexa, né? Mas em termos emocionais, em termos de comportamento, aí eu vejo como outras interpretações, não vou usar esse termo aqui, aí eu vejo como maneiras de se inferir, maneiras de observar esse tipo de avaliação como um dos fatores que possa estar determinando, né? Então eu gosto muito dessa questão de afeto pró ou contra, avaliação, preferência, eu gosto ou não gosto, essa qualificação em termos valorativos de qualquer objeto, eu acho que é a chave do conceito de atitude, né? Então se eu pensar já adiantando ali numa perspectiva semiótica, depois que se trabalhar com a aula da parte semiótica, você pode fazer um de volta para o futuro aqui e daí ver as coisas com uma outra visão, né? Mas eu tenho um pensamento no sentido que eu tenho algum aspecto da experiência que é interpretado por outro aspecto da experiência, né? Então, um signo interpretado por um outro signo, por meio de uma relação. E no caso eu acho que a atitude estaria que o signo interpretante, digamos assim, a experiência que interpreta algum outro objeto, que ela seja uma avaliação, que ela seja algo valorativo. Acho que é aí que está o valor distintivo desse conceito para a psicologia social, para as ciências sociais de modo geral. Então, trabalhar com... atitudes são componentes, aí começa já a diversificar muito. Eu acho que são maneiras de observar, maneiras de chegar a uma inferência acerca de qual seria essa interpretação avaliativa, né? Atitude, interpretação avaliativa de algum objeto, acho que fica na medida, né? E aí eu posso ser mais favorável, mais desfavorável, ser mais a favor, mais contra, mas também tem uma questão da força da atitude, né? Então tem algumas coisas que são importantes para nós, né? Então quando algo ligado à minha família, uma filosofia pessoal próxima, ou então coisas que afetam diretamente a minha vida, meus objetivos, eu vou ser eu vou ser levado, digamos assim, a ter uma avaliação que vai ser um pouco mais importante para mim, né? Do que, por exemplo, se eu perguntar para alguém qual é a sua atitude a respeito do regime político da Manchúria e tal. A não ser que o cara seja um estudioso de civilizações asiáticas exóticas, que para essa pessoa o regime político da Manchúria vai ser importante, pode ser uma questão de vida ou morte. Para a maioria das pessoas, por mais que o cara pense, não, é uma ditadura, é uma democracia, eu sou favorável, eu sou contrário, não é algo assim que vai mudar a vida do cara. Então, mesmo que ele seja favorável e seja contrário, pode ser uma atitude
menos importante, considerada mais fraca, né? Então, por que é importante conhecer também ou trabalhar com a força das atitudes? Porque atitudes mais fortes, essas que são mais centrais para o indivíduo, primeiro que elas estão mais acessíveis à memória e elas interferem no comportamento mais prontamente. Imagina numa eleição, você pergunta para duas pessoas em quem que elas vão votar. Vou votar num candidato lá, o Leleco, vou votar num Leleco aí. Aí, as duas pessoas no final das contas, vão votar no Leleco. Então, elas têm uma atitude favorável ao Leleco. Mas eu faço uma pesquisa eleitoral, e aí, fulano, a primeira, você vai votar em quem? O cara de bate pronto, vou votar no Leleco, né? E o segundo cara fica, vou votar em quem? Deixa eu pensar. Vou votar no Leleco. É evidente que a atitude do primeiro é bem mais forte, é algo bem mais acessível, algo que está bem mais presente para essa pessoa que para a segunda, para o segundo caso. Então, essa atitude, ela vai prever mais o comportamento, talvez vai prever um engajamento em defesa desse candidato Leleco, algo que a segunda pessoa, talvez ela mude de ideia daqui a pouco, talvez ela esqueça em quem ela votou, né? Sei lá, aqueles votos lá de deputado, lá de vereador que a gente acaba esquecendo, né? Então, a atitude que ela é mais forte, ela é mais acessível à consciência, ela interfere mais em como a gente percebe o nosso ambiente, né? A gente lembra aquela questão dos esquemas que eles guiam a seleção dos estímulos, né? Então, sei lá, uma pessoa que seja altamente politizada e tal, vai ver um discurso sobre alguma nova tecnologia educacional, alguma mudança na universidade, ela vai ver sobre essa ótica, né? Porque essa atitude que para ela é importante sobre algumas ideologias, algumas posições políticas, já vai fazer com que ela selecione, que ela entenda, que ela interprete algum ambiente, alguma situação sob aquele viés, né? Se fosse algo pouco importante para ela, com uma pessoa ali que até tem suas posições políticas e tal, mas não é algo que ocupa muito a sua consciência, provavelmente ela vai ver uma tecnologia sobre outro ponto de vista, né? Ou uma decisão, ou um discurso que seja um discurso político. Então as atitudes fortes são mais centrais, elas definem como a gente vai entender as situações, definir os eventos, acontecimentos, elas preveem melhor o comportamento e elas são mais resistentes à mudança, tá? Alguns indicadores então da força das atitudes, se elas são mais acessíveis à memória, se a pessoa tem uma quantidade maior, uma qualidade também maior de informação sobre o objeto, né? Quando a gente se importa bastante com alguma coisa, a gente estuda a respeito, a gente forma uma opinião, a gente estrutura crenças, tá? E é difícil de convencer as pessoas a mudar de ideia por causa disso, quando elas têm uma atitude que é central para a vida delas, né? Um vínculo emocional dessa atitude, a pessoa às vezes se mescla identitariamente com essa atitude, vira uma questão de vida ou morte. Então esse também é um aspecto importante, né? Então, e uma última parte agora, dessa primeira parte, uma parte da parte, né? Uma última sessão, né? Digamos assim, essa primeira parte da aula sobre atitudes, está em, ok, a atitude é isso, entendi que tem essa questão dos componentes, mas como que eu vou medir uma atitude numa pesquisa, né? Essa disciplina não é muito, assim, eu não foco muito o nosso curso aqui na parte de métodos e tal, mas acabo comentando um outro experimento, uma outra pesquisa, mas sem entrar muito em detalhes. Mas para a caracterização das atitudes é importante, né? Porque esse conceito, essa estratégia também acabou sendo muito influente para a psicologia social, para a psicologia como um todo e para uma série de disciplinas, uma série de campos do conhecimento acadêmico em termos de gerar questionários, gerar estratégias, então vale a pena se debruçar um pouquinho. Bem, primeiro como a gente entendeu aqui, a atitude eu não observo diretamente, então eu tenho que, de certa maneira, ter uma capacidade de observar aspectos, ações, e eu tenho que ter um código de correspondência, digamos assim, entre essas ações e a inferência de uma atitude, de ser favorável, ser contrário, digamos assim, pró ou contra, que a pessoa possua, né? Então, por exemplo, a gente já tem uma série de códigos não verbais, códigos de comunicação não verbal que poderiam nos indicar isso.
Então pega ali pessoas ali conversando, né, cara, isolando-se os aspectos de familiaridade e tal, pessoas podem, e numa mesma cultura, as pessoas, sei lá, aqui no Brasil, às vezes você conversar mais próximo de uma pessoa e tal, isso aí, ou chegar mais próximo de algum objeto, isso aí pode indicar um interesse, uma interação um pouco mais próxima, diferente de que quando você está mais longe. Então tem esse campo da proxêmica, na comunicação não verbal tem uma série de possibilidades de avaliar a preferência por outras pessoas, ou a rejeição, etc., né? A gente sabe aquelas anedóticas, a pessoa está conversando, eu estou inclinado em direção a ela, se demonstra interesse, uma atitude positiva, eu estou de braços cruzados, né? Ou eu estou me afastando da nossa sociedade, nossa cultura, isso indica assim, um desinteresse, um tipo de rejeição. Então teria uma série de, aqui eu não vou entrar no detalhe, né? Mas cada cultura tem o seu código, os seus códigos, as suas linguagens, em termos não verbais, que indicam já, que apontam para maior favorabilidade, ou maior contrariedade em relação a pessoas, situações, ideias, à medida que discursos são emitidos e assim por diante. Então tem um monte de aspectos de comportamento não verbal que são indícios interessantes para trabalhar na pesquisa como indícios de atitudes, e são coisas que, por exemplo, o clínico é um ótimo observador à medida que a pessoa, que o cliente, o paciente vai comentando para ele, vai contando alguma coisa numa sessão de terapia, ele consegue entender em termos de lapsos, em termos de reações comportamentais, não verbais, ele consegue modular e buscar, às vezes, aspectos ocultos ou não explícitos na fala para inferir atitudes desse cliente, né? Do mesmo modo, poderia avaliar a excitação fisiológica, resposta galvânica da pele, dilatação pupilar, frequência cardíaca, só que eu preciso entender, eu preciso ter evidências científicas, evidências confiáveis de que algum tipo de configuração dessas variáveis não vai me indicar só assim que algo é importante para o cara, que isso eu consigo, não, dilatou a pupila, mas é difícil de saber se a pessoa é favorável, se é contrária a alguma coisa. Então eu preciso estar embasado em algum tipo de evidência que me permita dizer, não, se o ritmo cardíaco, frequência cardíaca assume tal configuração, indica um interesse positivo ou negativo, né? Mas esse tipo de coisa em pesquisas é difícil de fazer, né? Mas vantagens é que são bem espontâneas e muitas vezes indicam atitudes que podem não ser nem conscientes por parte da pessoa, um interesse, uma favorabilidade, uma preferência que às vezes não passa pela consciência, isso é muito bom. E vou comentar aqui já que nós temos um campo mais recente das atitudes, né, que uma coisa é quando o cara fala, eu vou comentar daqui a pouco as medidas de atitudes explícitas, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, é uma atitude mais deliberada, consciente, que a pessoa aprendeu, que ela reflete. Isso é o mais comum nas pesquisas em psicologia social. Tem uma série de vieses e tal, né? Mas existe também aquelas preferências que nós aprendemos, aspectos que aprendemos na socialização, né? Um aprendizado que às vezes não passa pela nossa consciência, associações que a gente observa, preconceitos que a gente observa na sociedade, que a gente acaba internalizando e que são disparados de maneira automática, já trabalhando um pouco novamente com os processos automáticos da cognição social. Essas aí são as atitudes implícitas, né? E existe uma estratégia muito interessante, um grupo de estratégias bastante interessante para medir essas atitudes implícitas em pesquisa, que está voltado basicamente para diferenças de tempo de reação, né? Parte do pressuposto, né, que a gente viu um pouco na questão de esquemas, de que esquemas que sejam congruentes, que sejam semelhantes, que tenham a mesma polaridade, digamos assim, mesma valência, eles têm o seu... Quando eu tenho dois ou mais desses esquemas, desses conceitos, dessas avaliações, eles teriam seu processamento facilitado. E, por outro lado, esquemas copresentes numa mesma situação, conceitos, objetos com avaliações que sejam discrepantes, ou seja, algo que eu gosto e algo que eu não gosto, né, para mim, são coisas que vão em lados opostos, digamos assim, são trabalhados em campos diferentes da mente,
e isso implicaria um processamento mais difícil, um pouco mais demorado, né? Então, o teste de associações implícitas, Implicit Associations Test, né? Ali tem um endereço no capítulo do site que vale a pena para dar uma visitada do projeto. Você pode fazer alguns testes de exemplo para entender melhor isso que eu estou falando aqui, porque às vezes falando aqui só sem visualizar fica um pouco abstrato, mas colocando na prática fica bem evidente. Ele trabalha com classificações, com tarefas em que as pessoas classificam objetos quaisquer, avaliações, palavras. Então vamos dizer aqui, ó, um exemplo se eu quero saber se a pessoa tem uma preferência maior pelo Brasil ou pelos Estados Unidos como cultura, ou se poderia ter uma neutralidade. A pessoa primeiro passa por uma tarefa lá, em que ela tem que avaliar vários estímulos, imagens, palavras ligadas a esses países, e vamos dizer, ela tem que apertar um botão esquerdo ali para quando aparecer uma imagem ligada ao Brasil, e direito quando aparecer uma imagem ligada para os Estados Unidos. Vai aparecendo foto bandeira, alguma nota de dinheiro, imagem do território, do mapa, e a pessoa vai fazendo essa classificação. Depois, poderiam aparecer palavras positivas e negativas. Alegria, amor, tristeza, raiva, então coisas assim, né? E a pessoa passa por uma tarefa, não, quando é palavra positiva para a esquerda, negativa para a direita e vice-versa, vão fazendo essas várias sequências. Depois de um tempo, ela começa a ter que fazer classificações mais complexas. Então, algo do tipo assim, quando aparecer uma palavra que seja ligada ao Brasil ou uma palavra positiva, aperte para a esquerda. Quando for Estados Unidos, negativa, para a direita. E por aí vai, né? Em algumas situações, a pessoa vai fazer, e a pessoa é instruída de que assim, olha, você tem que responder o mais rápido possível. Se você errar, você corrige rapidamente, mas se demorar muito, o teste não é aproveitado. Então a pessoa pensa que está fazendo uma tarefa de classificação, mas o que se observa quando a pessoa, vamos dizer, que ela tem uma preferência pela cultura norte-americana, estadunidense, e vamos dizer, aparece ali a bandeira americana, e ela tem que fazer uma classificação, bandeira americana ou uma palavra positiva. Ela tende a ir mais rápido do que quando a bandeira americana aparece pareada com uma palavra negativa na tarefa, né? Ou do mesmo modo, uma pessoa que tem a preferência pela cultura estadunidense, aparece Brasil e negativo, vai mais rápido, Brasil e positivo demora mais. E as pessoas que têm uma neutralidade, digamos assim, não têm preferência por nenhum lado nem o outro, nenhum dos dois países, elas não vão mostrar essa diferença em tempo de reação conforme o pareamento. Então qual é o princípio aqui? Conceitos semelhantes na mente, digamos assim, conceitos com uma polaridade semelhante, eles são processados mais rápido, eles têm um processamento facilitado, enquanto o processamento de conceitos, de avaliações que são diferentes, eles têm um processamento que é mais vagaroso. É questão de milissegundos, né? Mas demonstra um pouco uma técnica pertinente para conseguir inferir essas preferências mesmo de maneira inconsciente, né? E as atitudes implícitas, elas são talvez a vedete das últimas décadas de estudo em psicologia social das atitudes, exatamente porque elas não passam pela deliberação do participante, do sujeito, da pessoa que poderia manipular as respostas, né? A gente observa que o mais comum e mais popularizado, inclusive foi disseminado por uma série de disciplinas acadêmicas, está mais voltado para o que se chama hoje de atitudes explícitas, né? Ou seja, as preferências, avaliações de itens, de frases, que, em termos numéricos, que vão indicar uma atitude positiva ou negativa ou neutra frente ao objeto. Então são técnicas basicamente de observação indireta, integradas em experimentos, no formato de questionários, né? E a apresentação do questionário pode ser em termos de um instrumento de papel e lápis, pode ser em termos eletrônicos, né? Hoje com tablets, computadores, pode ser também realizado em ambiente de internet, que a gente vai comentar um pouco
mais para o final, e eles indicariam então a atitude também por uma série de procedimentos. Eu vou abordar aqui alguns deles, não todos que estão abordados ali nos textos que a gente viu, mas os mais populares. Inicialmente o Thurston, que eu já comentei aqui rapidamente, ele criou uma técnica que é considerada, que é a técnica dos intervalos aparentemente iguais, que ela é centrada no estímulo, né? O objetivo do Thurston seria chegar a frases que indicariam a avaliação a respeito do objeto de atitude. Essas frases teriam um valor, né, um peso, assim, um score que indicaria o quanto concordar com uma frase daquelas iria acrescentar em termos da avaliação do indivíduo ali. Então, como é que se faz um questionário de Thurston? Primeiro, vamos dizer que ele fosse fazer uma pesquisa sobre atitude em relação à igreja como uma instituição. Primeiro, ele vai reunir, vai fazer uma lista de 200 frases, 200 sentenças avaliativas, tipo, a igreja é uma instituição importante, a igreja é uma tradição que deve ser considerada, ou então a igreja é algo ultrapassado que não tem mais valor. Vai pegar uma série de frases com caracteres avaliativos bastante diferentes, níveis de intensidade bastante diferentes, e vai selecionar um grupo de juízes, ou seja, de pessoas que seriam coerentes com a população que ele vai querer estudar depois, e assim de 50 a 200 juízes. Ele vai pedir para cada um desses juízes avaliar cada uma dessas frases e dar um score para essas frases em termos de quão positiva ou quanto negativa essa frase é, variando de 1 para uma frase extremamente positiva até 11 para uma frase extremamente negativa. Então ali o 6 ali indica a neutralidade. E a instrução seria, olha, quando você for avaliar, por favor, esqueça a sua opinião pessoal e tente avaliar objetivamente o que essa frase quer dizer, né? Aí os juízes iriam cotar essas opiniões, posteriormente, de posse dos resultados do que eles tenham avaliado, vão selecionar os itens, né, os elementos, as frases, com avaliações mais consistentes, menos variantes, digamos assim, e que pegue vários aspectos desse contínuo, ou seja, que nem aquelas provas, uma boa prova deve ter questões fáceis, questões difíceis, questões medianas, mesma coisa aqui. Então eu vou ter assim um questionário final com umas 20, 30 frases, que tenha algumas frases muito negativas, outras mais um pouco negativas, outras mais neutras, positivas e muito positivas, né? E aí a pessoa, o participante da pesquisa, numa segunda etapa que vem depois, que eu quero por alguma razão medir a atitude das pessoas, ela vai só marcar quais são as frases com que ela concorda, aquelas 20, 30, e aí cada frase com que ele concordar vai ter uma pontuação e vai gerar o score desse indivíduo, né? Críticas, né? Críticas que se faz a isso. É essa trabalheira, né? Primeiro a pessoa vai ter que fazer um monte de itens, vai ter que pegar um monte de juízes, e aí essas avaliações elas se modificam com o tempo, algo que era considerado muito negativo ou muito extremo, sei lá, há 15 anos atrás, possivelmente não vai ser hoje em dia, né? E essa questão de pedir para o juiz deixar de lado a opinião pessoal é pouco factível, é pouco provável que ela possa ser levada a cabo, né? Mas assim, um exemplo de um item do Thurston, então digamos nessa pesquisa ali sobre a igreja, acho que existe esse instrumento, tem exemplo em um desses textos que eu falei, existe sim. Eu pegar uma frase tipo assim, acho que a igreja é um parasita da sociedade, uma frase extremamente negativa com score 11 nessa época aí que foi realizada aí. Sinto necessidade da religião, mas não encontro o que quero em nenhuma igreja. Aí já é algo mais neutro, né? Ou então, acredito no que a igreja diz, mas com reservas mentais. É positivo, mas espera, também não sou incondicional. Então, um questionário, uma escala de Thurston, uma escala psicométrica do Thurston teria diversos itens desse tipo que eu mencionei aqui, e a pessoa vai marcar, assinalar de algum modo aqueles com que ela concorda, né? Mas é uma trabalheira, tal, a escala do Thurston não vingou muito, apesar da importância histórica. O que pegou mesmo é a escala do Likert, de 1932, e aí vocês certamente vão reconhecer que, sabe aqueles questionários que a gente preenche, que tem uma série de opiniões, do tipo,
Vamos dizer que eu quero saber o que a pessoa está avaliando um curso. Ah, o curso teve aulas interessantes. Discordo fortemente, discordo, não concordo nem discordo, concordo e concordo fortemente seria opção. Ou então, aprendi pouco com as aulas do curso e as mesmas opções. De 1 a 5, discordo fortemente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo fortemente. Ou então variações, né? Totalmente de acordo, totalmente de desacordo, concordo muito, discordo muito, ou favorável, até desfavorável. Mas esse modelo em que eu tenho uma série de frases que claramente são favoráveis ou contrárias a um objeto, né? E a pessoa vai indicar uma resposta que vai ter um valor numérico geralmente de 1 a 5, mas pode ser de 1 a 7, isso aí não afeta muito, 1 a 6, se é par, se é ímpar. Tem algumas diferenças em termos de ter um ponto médio, que a pessoa possa ficar em cima do muro ou não ter. Não vou entrar aqui em detalhes metodológicos, psicométricos, que não é o objetivo. Mas esse tipo de questionário lá de 10, 15, 20, às vezes menos, às vezes 5, itens, né, frases, sentenças que a gente consegue ver que dizem respeito a ser pró ou ser contra o objeto e se posiciona, aí a ênfase não está tanto no estímulo ter uma avaliação objetiva, mas é o sujeito que vai se posicionar no contínuo de favorável e desfavorável, né? E aí, posteriormente, se tem uma série de técnicas psicométricas ali, bem padrão, né, para verificar a validade da escala, ou seja, se elas estão medindo a mesma coisa. O cara geralmente usa ali, classicamente, uma análise fatorial, é bem estatística mesmo isso aí. Depois vão ter índices para ver a confiabilidade ou fidedignidade, ou seja, a precisão, a calibragem do instrumento, que é, por exemplo, o alfa de Kronberg e tal. Então tem uma série de medidas, mas para dizer que no final, olha, esse questionário aqui, ele está medindo a atitude frente, sei lá, às cotas no ensino superior, esse objeto ali. Mas são basicamente uma série de frases claramente positivas ou negativas, né? Um item neutro aqui, ele não é bom. Eu tenho que ter alguma coisa que esteja medindo e que eu atribuo um score que vai me dizer no final que ou um score alto é uma atitude bem positiva, ou um score baixo uma atitude bem negativa, ou o contrário, né? A direção desse score aí depende de cada questionário que é realizado. E do mesmo modo, eu misturo para evitar algum viés de resposta itens negativos e positivos, aí só inverto, né, o tipo de resposta, né? Isso aí vocês veem muito mais em psicometria, métodos de investigação, métodos de pesquisa, digamos assim, quantitativa em psicologia, então não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas é um item que é feito dessa maneira, é um questionário que é feito dessa maneira, né? Então a vantagem se aplica diretamente na amostra desejada, esse questionário, uma quantidade menor de itens que tem que ser elaborados. Mostra também que prevê melhor o comportamento, né? Se correlaciona mais com o comportamento que as escalas do Thurston. Tem as suas críticas, né? Porque geralmente na psicologia social a gente usa isso aí de uma maneira meio barbeira, né? De chegar lá e considerar discordo fortemente ou totalmente como valor 1, discordo como valor 2, não concordo nem discordo como 3, concordo como 4, concordo fortemente como 5, e aí no total lá dos 20 itens eu pego esses scores, eu somo, eu faço uma média que meio que dá na mesma aí, e eu acabo considerando essas opções de resposta, que tem um marcador ali, um rótulo verbal, como se refletissem os mesmos intervalos, o mesmo tamanho de intervalo que eu vou ter de 1 a 5. Mas será que entre discordo e discordo fortemente, né, esse intervalo de 1, entre o que seria o 1 e o 2, e não concordo nem discordo e concordo, né, o que seria a diferença entre o 3 e o 4, será que eu vou ter o mesmo valor de 1 entre os dois? Não, né? A gente acaba trabalhando com uma escala que está voltada para a ordem dos elementos, é uma escala de nível ordinal, como se ela fosse intervalar, né? E as escalas intervalares têm por vantagem, né? Quem estuda um pouquinho de estatística e tal, psicometria, elas têm por vantagem permitir uma série de testes de inferências paramétricas, de uma série de operações lá de adição e tal.
multiplicação, essas coisas que as escalas ordinais não permitem, né? Não assim de maneira tão simples. É mais fácil de interpretar também, a gente já está mais acostumado na psicologia experimental a interpretar os resultados de regressões lineares, a interpretar os resultados das ANOVAs, comparação de médias. Então é mais simples de interpretar, né? Mas seria incorreto, né? É uma barbeiragem que os psicólogos fazem ou faziam, continuam fazendo. Os estatísticos ficam de cabelo em pé quando tem cabelo, né? E há uns tempos atrás, o pessoal fazia aqueles estudos, né, mostrando que, olha só, eu violei esses pressupostos, mas não teve muito problema, não interferiu muito. Os psicólogos acabam fazendo muito disso aí, acabavam fazendo muito disso aí. Olha, é um erro aí, mas não interfere muito. Isso é problemático, especialmente porque hoje, ou então, outra desculpa, eu usava lá um programa lá, o SPSS, e no SPSS não tem uma análise mais sofisticada, eu vou com essa mesmo que é a que eu tenho. Mas hoje em dia tem programas de acesso livre bem mais potentes até, como o R, que tem todos esses modelos, essas análises voltadas para níveis ordinais, nominais, ou seja, análises propriamente voltadas para informações de ordem ou de categorias, né, que eu não poderia aplicar para medidas intervalares ou que fazem algum tipo de adaptação, e estão acessíveis aí para todo mundo, só que tem que aprender, tem que saber interpretar direito e não é tão facinho, né? Então tem essa gambiarra aí, psicólogo social, a gente acaba fazendo muitas essas gambiarras aí, isso não é legal e a escala Likert acaba sofrendo um pouco por causa disso, tá? Exemplos de itens da escala do Likert, então. Vamos dizer que eu pegue faço um questionário, um amigo meu, já na atividade da PUC do Rio, fez no passado sobre esses cotas no ensino superior. Eu posso ter itens do tipo assim, ó, o sistema de cotas é preconceituoso, aí o cara se posiciona, discordo, não concordo, discordo, concordo. O item claramente negativo. Ou então, as cotas são uma maneira de democratizar o acesso ao ensino superior. Item bastante positivo, discordo fortemente, concordo. Aí o pesquisador, na hora que ele quer chegar num score, vamos dizer que ele quer um sentido para esse score, que quanto mais elevado, mais positiva a atitude frente às cotas. Aí ele tem que lembrar de que naquele item negativo ele tem que inverter o score, né? Ou seja, se o cara concorda muito com o item negativo, concorda fortemente, isso aí tem que contar como 1. O cara concorda um pouco, contar como 2. Não concorda nem discorda 3, discorda um pouco 4, discorda fortemente 5. De maneira que o cara que discorda fortemente o sistema de cotas é preconceituoso, na verdade, isso indicaria um score de 5 que vai se somar e gerar depois score positivo para esse cara. Escalas de Likert super difundidas, né? Todos esses questionários socioeconômicos ou questionários de pesquisa pela internet, Google Forms, muitas vezes envolvem esse tipo de medida e talvez tenha sido uma das grandes contribuições para a metodologia de pesquisa da psicologia social, né, que o Likert fez. Tá? Uma outra escala conhecida também é de diferencial semântico do Osgood, Sussy e Tannenbaum, né? E aí essa é uma escala interessante que, em vez de ter frases, ela tem só o estímulo, o objeto que eu vou medir, que eu qualifico numa série de adjetivos opostos. Então, por exemplo, eu tenho a avaliação frente à polícia. Eu posso ter a polícia é boa e um gradiente, polícia é má. Então, sei lá, a polícia é boa pode valer mais 3, aí vai mais 3, 2, 1, 0 quando é neutro, menos 1, menos 2, menos 3, e aí seria o má. Então eu tenho um gradiente ali nos extremos adjetivos. Poderia ser também justa e injusta, tá? Outro objeto. Tem até o exemplo ali, eu acho, nesse aí. Está sob influência de álcool. É bom, é ruim, é agradável, é desagradável. Então é uma escala que vai medir a atitude diretamente por uma qualificação de dimensões de adjetivos voltadas para esse objeto aí, né? Então esse modelo do Osgood e colaboradores, diferencial semântico, ele está baseado no estudo do significado, das dimensões do significado das coisas, das qualidades que se atribuem, e esses autores teriam chegado a um modelo EPA, né, de 3 dimensões: evaluation, avaliação, power, poder, ou potência, e activity, atividade, né? Então eu vou ter, por exemplo,
adjetivos voltados para avaliação, agradável, desagradável, por exemplo, né? Sempre antônimos, né? Para poder ou potência, forte, fraco. Para atividade, algo que é rápido, algo que é lento, né? E para esses autores, toda a série de adjetivos que eu tiver para algum objeto, eu consigo depois, por meio de uma análise fatorial, alguma classificação, eles acabam sendo agrupados em 3 grupos que vão corresponder a essas 3 dimensões universais do significado, né? Então, uma escala desse tipo, que não trabalha tanto com a informação, com a frase, com a sentença, ela é pertinente porque um problema, até esqueci de comentar um pouco, mas nessas escalas de papel e lápis, essas escalas voltadas para a avaliação de frases, né? Existe aquele viés de desejabilidade social, da pessoa responder algo que vai deixar ela bem na fita, que vai fazer com que ela fique sendo bem considerada pelo experimentador, passando uma boa expressão de si mesma, né? Aquela resposta politicamente correta que pode muitas vezes não corresponder ao que a pessoa pensa mesmo, seja de maneira deliberada ou até meio inconsciente, digamos, né? No caso, atitudes implícitas. Mas aí não entra tanto aqui, né? Vamos dizer o cara que está dizendo aquilo que ele não pensa, né? Então, o diferencial semântico, o Likert, a escala de Likert, ela tem bastante esse viés, né? Eu vou fazer lá uma escala, digamos, sobre racismo, né? Pô, muitas vezes eu boto ali, racismo é crime, né, cara? Racismo pega mal, a gente sabe, né? Por mais que as pessoas tenham comportamentos racistas, sejam preconceituosos, se eu fizer um questionário ali, às vezes, para uma parte importante da população, eu sou preconceituoso, ou então eu não gosto de pessoas negras, um item desse tipo, dificilmente alguém vai concordar com isso, porque pega mal, é algo indesejável, vai passar uma imagem ruim dessa pessoa. Tá? Então, no diferencial semântico, eu acho que isso aí é um pouquinho reduzido, né? Porque a gente só avalia em termos de adjetivos e não fica, às vezes, muito claro para a pessoa que está respondendo um tipo de opinião mais estereotipada, ou que seja mal vista ou bem vista. A pessoa só vai fazendo avaliações em termos de qualidades que ela dá ou atribui ou não a certos objetos. Tá? Então eu gosto bastante dessa técnica. Né? Ela vale para praticamente tudo desde que eu tenha adjetivos adequados. Né? Então, um amigo meu ali também, o Alexandro de Andrade, ele fez o mestrado dele, ele desenvolveu uma técnica diferencial semântico para validar qualidade sonora, aspectos de qualidade sonora de sons da cabine ambiente de aviões, do modelo que estava sendo desenvolvido por uma empresa. Então o Alex, ele primeiro fez uma coleta junto à população para verificar que tipos de qualidades, adjetivos seriam adequados para descrever sons, né? Junto a uma amostra de sons possíveis, né, de aviões, ele chegou a esses adjetivos, por exemplo, aceitável, inaceitável, constante, inconstante, chiante ou não chiante. Chegou a esses adjetivos, fez uma lista, pareou com antônimos que fossem pertinentes e criou o diferencial semântico. Né? Então, se eu faço um diferencial semântico sobre a avaliação de atitude frente à polícia, não vou ter lá chiante e não chiante, isso não faz sentido. Para o avião, sim. Então, uma boa escala de diferencial semântico tem que ter um processo de elaboração, de uma coleta de adjetivos que façam sentido para o objeto que vai ser avaliado. E se eu fizer uma análise mais pormenorizada, vai se mostrar aquela classificação de avaliação, potência e atividade. No texto ali, os autores do texto de estratégia de mensuração, eles indicam que a população de pesquisas, os participantes, eles teriam uma certa dificuldade para compreender o diferencial semântico. Eu já utilizei em algumas pesquisas, eu não tive essa experiência, eu gosto bastante. Né? Acho que se eu lembrasse até mais de usar, que geralmente a gente vai pelo Likert, que é mais comum, até utilizaria mais a escala diferencial semântico. Tá? Aí, finalmente, se comenta sobre uma tendência de utilização, de aplicação dessas medidas, dessas escalas, por meio da internet, do ambiente web. Né? Então, eu posso fazer um questionário papel e lápis, posso fazer a pessoa respondendo no computador, no laboratório. Hoje em dia é muito comum a difusão, o recrutamento de participantes de pesquisa por meio da internet.
Tem vantagens, né? Porque é uma interface mais atual, né? Hoje em dia tudo é no computador, no celular, então eu passar uma pesquisa para um ambiente virtual, ambiente online, pode ser bem visto em termos de respeitabilidade da pesquisa e permite eu atingir participantes difíceis de conseguir presencialmente ou contatando pelo telefone, às vezes de algum subgrupo específico, sim. E permite maior agilidade e economia no recrutamento e processamento de dados. Porque eu mando, às vezes, um e-mail com um link, várias pessoas, milhares, podem preencher. E quando ela preenche, já vai direto para uma tabela, que é diferente de eu aplicar um questionário, depois tem que digitar tudo numa planilha, etc. E gasto um monte com xerox, e tem tudo isso aí. Por outro lado, tem muitos desafios que acabam não sendo abordados pelos pesquisadores. Eu já fiz, assim, em 2009, eu percebi que tinha muitas facilidades, né, na realização de levantamentos de dados pela internet. E eu comecei a fazer algumas pesquisas e tal, 2008, 2009, também para caracterizar atitudes, mas outras coisas também. Não tinha nem Facebook ainda, era pelo Orkut ali que se fazia. E aí eu fiz ali alguns estudos. E de fato eu consigo uma amostra muito grande, né? Mas tem problemas no recrutamento, que é algo que tem que ser levado em consideração, né? Claro, é muito mais fácil eu mandar um link do que eu sair aplicando questionário na rua, ou de eu sair aplicando questionários em salas de aula, vou ter que ir muitas vezes, em muitos locais, vai demorar, vai despender dinheiro em transporte, em cópias, tudo isso aí. Mas a pesquisa pela internet ela tem muitas desvantagens também, porque o que eu observo não é a utilização da internet só com uma facilidade para, não, eu tenho uma lista de participantes, então eu vou mandar um questionário mais que possa ser respondido de maneira mais conveniente, né? Geralmente o que acontece é assim, a pessoa bota um link, convida as pessoas participantes de redes sociais, e aí o recrutamento vai ser muito enviesado, vai participar primeiro os contatos dessa pessoa, ela vai ter que ficar contando com uma difusão meio aleatória, mas que na verdade vai estar subordinada aos algoritmos das redes sociais que vão exibir essa pesquisa para outras pessoas. Geralmente ela só vai trabalhar com pessoas que são muito interessadas em cooperar com pesquisas acadêmicas. Vamos pensar assim a diferença em aplicar um questionário numa sala de aula e aplicar um questionário pela internet. Uma sala de aula você vai lá, vai ter 30, 40 estudantes, né? Podem não querer participar, não estar muito interessados, mas eles não têm nada melhor para fazer. Geralmente eles preferem responder um questionário que ter aula. Então você vai pegar uma amostra bastante diversificada em termos dentro da população escolar, em termos do interesse em relação à pesquisa. Já na internet não, eu tenho 1000 coisas melhores para fazer que responder uma pesquisa, né? Então eu posso fazer outra coisa, posso começar a pesquisa, sair no meio. Então só as pessoas que são muito interessadas em cooperar ou os amigos do pesquisador que vão responder. Então o nosso interesse numa pesquisa é chegar a conclusões que digam respeito sempre, claro, mesmo que não seja probabilística, mas dizer respeito a uma população um pouco maior, um pouco mais ampla que aquela amostra. E pesquisa pela internet acaba mostrando muitas vezes uma amostra de cooperadores, de amigos, isso não é interessante, tá? Outra coisa, concentração, como é que fica? O que eu sei sobre como esse sujeito está respondendo? Uma coisa é eu fazer em sala de aula, estou olhando o que está acontecendo, ou faço entrevistas, né, na rua, que são questionários aplicados pelos pesquisadores, eu sei o que está acontecendo, eu consigo controlar a situação. Na internet, não. Na internet, eu vou ver, o cara pode começar a responder, outra pessoa termina, o cara pode estar respondendo e ouvindo música, pode estar respondendo, fazendo 1000 coisas, como a gente vê que muitas vezes acontece nessas aulas, esses cursos online, né? Então, eu particularmente acho que se perde muito com a coleta de dados por esse tipo de recrutamento pela internet, né? Só que ninguém fala nada. Por quê? Porque é muito prático, porque é a galinha dos ovos de ouro, tá todo mundo fazendo pesquisa assim agora, né? E aí, tudo bem, existem argumentos que, olha, os resultados são parecidos com pesquisas censitárias. Em alguns casos, dependendo do tipo de estratégia de recrutamento, pode ser. Mas aquela coisa que faz no Facebook da vida, no Instagram, dificilmente eu acho que o resultado vai ser o mesmo. Mas é uma verdade incômoda, né? Isso aí é uma posição mais polêmica. Tudo bem, tem diversidade também. O fato de eu ter pessoas com equipamentos diferentes,
Isso aí reflete a diversidade, isso aí se cancela no longo prazo. Pode ser, mas se você quer mesmo seu respondente lá pegando o ônibus, respondendo o celular ali de qualquer jeito, qual é a consideração que esse cara vai ter, qual é a validade desse dado, né? Eu acho que assim, o recurso à internet ele é mais pertinente quando eu faço um convite, que eu tenho uma espécie de uma lista de participantes, eu faço o convite presencial, a pessoa expressa uma concordância, e aí num segundo momento eu mando o questionário para ele, aí ele responde, aí eu consigo ter uma noção de quantos responderam, quantos não responderam, eu pego uma amostra que teria mais interesse em trabalhar com esse tipo de coleta inicialmente, aí faz sentido. Mas fazer um recrutamento meio selvagem, aí eu discordo um pouco. É uma tendência, é o que mais se faz, mas a minha opinião é que não é legal. Acho que nós estamos pegando dados de má qualidade, priorizando outros critérios. Mas como eu disse, é a galinha dos ovos de ouro, todo mundo está fazendo assim, é mais fácil, dá para fazer pesquisa numa velocidade maior, atender a critério de produtividade, que acaba gerando esse tipo de coisa, né? Mas cada um tem uma opinião, essa é a minha. No mais é isso, acho que já fomos bastante ali na primeira parte. Então na segunda parte eu vou abordar especialmente mudança de atitudes e antes disso a relação entre atitudes e comportamento, ok? Até a segunda parte.